bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Kelly Petris, ele é o Guga Petris, e nós hoje vamos conversar com a excepcional Edna Calheiros. Ela é uma professora aposentada da Rede Pública do Estado do Rio de Janeiro e pós-graduada em Pedagogia. Não é, Guga? Fala um pouco. Boa noite, Edna. Seja bem-vinda ao podcast de Tudo Um Pouco na Região dos Lagos. Né? Pode se apresentar, falar com o público, o que você quiser. Eu vou seguir a Kelly. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos, todes. Eu gostei desse jeito de falar, viu, Kelly? Porque a pessoa que for assistir, na hora que for assistir, ela vai se sentir contemplada com o tempo naquele momento. Eu sou Edna Calheiros, professora formada em Letras pela UFRJ, pós-graduada pela UERJ, e com uma trajetória de vida interessante, muito interessante. Eu, aos 2 anos de idade, perdi meu pai era engenheiro, eu terminei nascendo, sou originária de uma família totalmente nordestina, era para ter nascido em Recife, fui nascer em São José dos Campos, eu sou paulista. E o meu pai até hoje está lá, ele foi enterrado em São José dos Campos, ele faleceu lá. E a minha mãe, Angelina Calheiros, era uma mulher muito guerreira e me deixou assim exemplos de uma mulher feminista sem ter a ideia de que era feminista. Ela nem sabia o que era ser feminista, mas ela era uma feminista. E ela me passou todos esses exemplos, e eu, desde jovem, desde criança, muito cedo, sempre participei muito. A minha mãe tinha uma militância grande em todas as lutas, quando ela via necessidade de alguma coisa, ela entrava em lutas, ela lutava por direitos, e eu cresci vendo uma mulher lutadora na busca dos seus direitos, jovem, viúva, mãe solo durante muito tempo, depois ela se casou, o meu padrasto, Geraldo Saraiva, me deu muita ajuda na vida, foi um companheirão para minha mãe e um pai para mim. E eu tenho um irmão, um nome bem diferente, Asteclides Álvaro Ferreira Saraiva, homenagem ao avô paterno dele, e oriundo desse casamento da minha mãe com meu padrasto. Mas a minha vida, ela sempre foi uma vida assim de muitos desafios. Eu, desde jovem, com esse espírito que eu estou contando da minha mãe, eu fui sempre muito observadora em relação à sociedade e à desigualdade entre homens e mulheres, as desigualdades sociais, essas situações da sociedade brasileira e mundial também, sempre me chamaram a atenção. E eu sempre eu sou uma mulher com uma visão socialista, então eu sempre lutei. E quando eu fui trabalhar como professora, já concursada, eu fui também professora primária, fui aluna do Colégio Pedro II, depois eu fui do Instituto de Educação, me formei em professora primária naquela época e trabalhei com criança e me dediquei a trabalhar com criança nas favelas do Rio de Janeiro, e onde eu tive assim grandes desafios e contradições nas próprias estruturas escolares, porque eu comecei a discordar da forma como a educação era desenvolvida, como a política pública de educação era feita para as pessoas pobres. Eu sempre tive muito em desacordo com todo esse processo. E aí eu fui indo e comecei a fazer projetos. E quando eu me aposentei, eu resolvi me dedicar a projetos voltados para a autonomia econômica da mulher, porque eu comecei a perceber as mulheres, mães dos meus alunos, tanto crianças como adolescentes,
essas mulheres com muitas dificuldades de vida, a sociedade é muito difícil para a mulher. Ao nascer mulher, você já nasce com grandes e profundos desafios. E, Verdade. então, eu dediquei a minha vida a fazer um trabalho em prol da desigualdade entre homens e mulheres e para que as mulheres encontrassem uma forma de diminuir essa desigualdade. Um dos pontos que eu comecei a perceber é a questão da autonomia econômica. As mulheres, elas têm, por ter o trabalho do cuidar como uma responsabilidade exclusiva da mulher praticamente na sociedade, agora isso está mudando bastante, está havendo uma luta grande, mas a mulher assumia todos os papéis do cuidar e ela terminava abrindo mão da sua própria vida e da sua própria construção enquanto trabalhadora. Ela terminava não indo para o trabalho que ela gostaria de ter, desenvolver, ela terminava ficando em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando das pessoas idosas, e terminava não tendo uma vida como gostaria de ter, seus sonhos de desenvolvimento profissional. E aí, nesse ponto, aí eu comecei a ter um movimento grande de mulheres, e aí foi indo, até que eu terminei num grupo de mulheres que construiu uma associação chamada AMEAS, Associação das Mulheres Empreendedoras, acontecendo em Saquarema. Foi no meio desses projetos de autonomia econômica da mulher que nasceu a AMEAS, aqui em Saquarema, a cidade de Saquarema, onde eu tenho residência desde fixa, porque eu já frequento Saquarema desde 74. Eu era uma veranista, eu vinha para cá como veranista. De 2000 para cá, eu comecei a ter uma outra visão de Saquarema, a conhecer um pouco mais toda a estrutura de políticas públicas da cidade, e com essa associação que a gente criou, a AMEAS, a gente começou a ter um movimento de mulheres grandes no início aqui dentro da cidade. A AMEAS nasceu em 2008, a partir de projetos que vinham desde 2005, 2004. Em 2008, nasceu a AMEAS, e pela AMEAS eu terminei indo parar como conselheira do CEDIM. A AMEAS tem assento em diversos conselhos da cidade de Saquarema, até hoje tem, e a gente conseguiu um assento no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, o CEDIM-RJ, que é um conselho histórico fundado numa luta de mulheres feministas lá atrás, dos anos 70, no Brasil e no mundo. As mulheres lutaram muito na década de 70, 80, e nós tivemos um pós-ditadura aqui, as lutas das mulheres. Em 88 tivemos a Constituição, a nova Constituição brasileira, um novo processo democrático, e em 1987 nasceu o CEDIM. É um conselho que nasceu no meio dessas lutas, no bojo dessas lutas. Então, a minha passagem pelo CEDIM foi muito marcante. Eu tenho, assim, uma imensa admiração e agradecimento, assim, uma honra ter passado pelo CEDIM e ter conhecido tantas mulheres feministas, lutadoras. Aquilo ali é uma escola para qualquer mulher que passa por ali. A gente passa e sai diferente, sai com novas construções, sai com conhecimentos novos e com disposição para a luta. Lindo. Parabéns pela história de vida, Edna, porque realmente é uma história que constrói, né? Constrói até para quem escuta. E eu queria falar, pessoal, que está assistindo aqui o podcast, que tem esse QR Codezinho aqui em cima, aqui, que é esse QR Code. Se você escanear ele, você vai para o site da Edna Calheiros, tá? Então, esse QR Code aqui, vocês estão assistindo, aponta a câmera aqui, dá uma conferida lá, tá? No mandato coletivo, na candidata Edna Calheiros.
e vocês vão ficar por dentro aí de tudo que está acontecendo na campanha, vai acontecer na campanha, né? Que começa domingo agora, né, Edna? A luta começa domingo. Oficialmente a campanha começa no dia 16 de agosto de 2006, é um domingo. Isso, aí Primeiro vocês dia apontam para cá. oficial da campanha. Aí nós vamos Isso. poder falar os nossos números, vamos poder fazer outras coisas que até nesse primeiro momento o processo eleitoral tem suas regras e nós estamos respeitando as regras eleitorais. Por enquanto, eu ainda não, agora já estou com uma candidatura legitimada, porque já passou pelo processo de inscrição, mas a campanha mesmo a gente só começa no dia 16 de agosto. Até então, ainda estamos na fase de pré-candidatos, né? A gente vai oficializar tudo isso no dia 16 de agosto. Tá ótimo. Edna, conversas passadas, né, conversando com você em outras ocasiões, você falou de uma questão, de uma história, na verdade, na história, de que você trabalhou construindo algumas escolas no Rio de Janeiro. Conta um pouquinho para a gente aí como é que foi essas construções, como é que foi esse trabalho seu aqui no Rio de Janeiro, escola para crianças com problemas com deficiência. Fala para a gente aí. Eu tenho duas histórias marcantes na minha vida e que marcaram a minha vida como professora. Uma delas foi quando eu fui trabalhar numa escola que fica no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, a Escola Bahia, recebe aquela população da favela Nova Holanda, Maré. E aí eu tive uma turma, que eu recebi a turma com um rótulo de que eram crianças, na época se chamava crianças especiais, e que hoje seriam crianças assim com necessidades especiais, portadores de deficiência. Mas eu comecei, quando eu entrei na turma, eu tive assim, um choque, eram 17 crianças na turma, a professora que me recebeu disse, eu não aguento mais, que ainda bem que você chegou, eu não aguentava mais esses pestes. E eu até hoje adoro crianças, adoro jovem, não acho adolescente, aborrecente, coisa nenhuma. E aí eu fiquei muito chocada com aquela expressão da professora, e ela saiu e me deixou com aquelas 17 crianças, que nem estavam 17 presentes, eles eram crianças das favelas, que tinham problemas sérios de verminoses, bronquite, doenças assim e aí eu resolvi fazer um trabalho com essas crianças. Primeiro momento, eu até pensei em não voltar mais para a escola, tá, gente? Que eu pensava que eu queria... né? Assusta, né? Eu fiquei assustada porque eles fizeram um negócio que, na época, a gente ficou muito chocada. Eu hoje teria uma maturidade maior para entender o processo. Na época, era muito novinha. Aí eu vi aquelas crianças pegando as cadeiras e jogando as cadeiras, e as cadeiras se quebrando. A Escola Bahia era uma escola grande, enorme, as salas de aula grandes, e as cadeiras quebrando, e eles jogando para lá, e eu não sabia nem o que dizer, porque eu não tinha sido preparada como professora para aquela situação. E eu acho que, por eu não dizer nada, vendo aquela cena, eles também pararam depois de jogar as cadeiras, o que ficou inteiro eles conseguiram sentar, que tinha muita cadeira, que de noite funcionava um ginásio noturno, então tinha muita cadeira, quebrou muita também, né? Mas umas ficaram lá, e aí eles sentaram, e eles ficaram sem dizer nada, eu também sem dizer nada há algum tempo, olhando ali, pensando que eu fico até emocionada quando eu lembro dessas crianças. Foi uma coisa que marcou minha vida. Eu continuei sendo professora por causa deles, porque eu queria ser médica, e eu já estava estudando para fazer o vestibular para medicina, e eu desisti de fazer o vestibular. E aí eu comecei a ver que aquelas crianças não eram crianças especiais, eram crianças que encontravam uma escola completamente, culturalmente, despreparada para recebê-los.
crianças que precisavam que se respeitasse o território deles. Eles eram crianças que vinham de favelas, e nas favelas, naquela época, nem banheiro eles tinham em Uma casa. O extrema banheiro era uma pobreza, né? fossa coletiva. É extrema pobreza, né, Edna? Extrema pobreza, fome. Pela primeira vez na minha vida, eu entendi o que era fome, porque eu era uma menina pobre, com dificuldades, mas eu nunca tinha passado fome. Eu vivia nas medidas assim dos possíveis, estudando em escolas públicas, só tendo um sapato para sair, não tinha coisas demais, mas tinha o necessário para ter uma vida que eu considero digna, tá? Mesmo sendo uma menina pobre. Mas quando eu vi aquelas crianças que só comiam na escola e comiam 2, 3, 4 pratos para encher, porque não tinha comida em casa, passavam mal depois de comer, desmaiavam porque tinham comido demais. E aí eu tive uma ideia de levar essas crianças para estudarem comigo na Quinta da Boa Vista, porque na escola eles realmente não tinham aquele comportamento padrão que se exigia, agora tem mais liberdade, mas naquela época tinha um comportamento padrão, e a professora era avaliada pelo manejo, que chamava manejo de classe, quer dizer, de manter os alunos em disciplina. E aqueles meninos eram eles, né, meninos e meninas também, né? Era uma turma mista. Eles não ficavam formadinhos, eles não ficavam na hora de cantar hino direitinho, quando ia para a merenda, jogava comida um no outro, não tinham hábitos sociais. E aí eu resolvi sair da escola. Falei, para eu continuar com essas crianças, não dá para ser aqui dentro dessa escola. E eu falei com a diretora, e, na época, a diretora deixou, tá, gente? Se fosse hoje, talvez não se conseguisse isso, por causa de RECA, dessas coisas, dessas coisas todas das leis hoje, são mais rígidas para algumas coisas. Eu sei que eu pegava aqueles meninos, a média da turma era uns 10. Uns 10. Quando vinha 12, vinha muito, passavam mal todo dia, variava. Aí eu levei eles para a Quinta da Boa Vista. No início, eu brincava com eles dentro da quinta, corria para cá, corria para lá, era só brincando, todos nós brincando. Depois eu consegui convencê-los que eu era uma professora e que eu tinha uma obrigação com eles, com alguma coisa, de fazer um trabalho, de a gente criar uma condição de passar para a escola, de voltar para a escola, de ensinar a ler. Eram crianças de 14 anos a 8 anos na mesma turma. Vocês vejam que a diferença de idade era grande. E aí nós terminamos, depois voltando para a escola. Eles não jogavam mais comida uns nos outros. Eles conseguiam formar razoavelmente, que também eu não exigia que fosse aquilo feito quartel, não, tá? Mas formava dentro de uma certa coisa, não empurrava mais ninguém. E aí, por causa disso, eu terminei recebendo um prêmio como professora. Opa! Porque eu consegui, no final do ano, eu fiz um contrato com eles. E o meu contrato foi assim: a gente não vai estudar mais nada, a gente só vai aprender a ler. E matemática não precisava ensinar, porque eles sabiam fazer conta de cabeça, eles não sabiam botar a continha no papel, mas eles sabiam fazer de cabeça. E aí eu dizia para eles que nem ensinar a botar no papel, e ensinar, que o meu desafio era eles aprenderem a ler. E eles aprenderam a ler maravilhosamente, foi fantástico, foi um negócio assim. E aí eu chamei um médico pediatra para vir para a escola do posto de saúde, falei o que estava acontecendo com as crianças, e o médico começou a passar remédio, fez avaliação, fez alguns exames, isso tudo pelo posto. E no final do ano nós tínhamos os 17 alunos frequentando a escola de uma forma normal. E aí, isso que eu disse para vocês, eles não eram alunos especiais, coisa nenhuma. Eles estavam numa escola que não estava... Eles chegaram numa escola e a escola não estava preparada para recebê-los. E aí, depois, mais tarde, eu tive a experiência com o professor Darcy Ribeiro, permitindo que a gente... o professor Darcy Ribeiro, eu tenho assim, uma gratidão enorme por ele, porque eu estava trabalhando já nessa época,
isso já era mais... Eu já tinha vivido muito, já tinha dado aula, tinha até saído da sala de aula, tinha sido convidada a trabalhar nos setores da educação, e eu estava como diretora de pessoal do Departamento de Ensino Supletivo. Supletivo, naquela época, se chamava supletivo, hoje é Educação de Jovens e Adultos. E aí eu comecei a receber professores de um concurso e tive uma ideia de criar uma escola de ensino supletivo na época, né, para educação de jovens e adultos, durante o dia, porque eu verifiquei que tinham pessoas que trabalhavam à noite e não podiam estudar, porque não tinha ensino para adultos durante o dia. Jovens e adultos não tinha durante o dia. Aí nós criamos a primeira escola de educação de jovens e adultos no estado do Rio de Janeiro, naquela época, durante o dia. E o professor Darcy nos ajudou, porque ele permitiu que a gente botasse essa escola no Sambódromo, que o Sambódromo tinha acabado de ser construído, ele ia ser um espaço para a cultura do carnaval, para os desfiles, e seria escola durante o ano. E aí o professor Darcy disse assim para mim, quando eu fui conversar com ele, eu e a diretora da escola, que a gente já tinha conversado, e ela topou o desafio de assumir uma direção para fazer essa escola diferente. Fomos lá conversar com o professor Darcy Ribeiro, e o professor Darcy Ribeiro disse, mas ali eu só quero escola muito diferente, muito... Tem que ser, não pode ser essa escola comum, que eu não acredito nessa educação comum. Eu falei para o professor Darcy, eu também não acredito. E é justamente por isso... Aí eu contei para ele dos alunos na Quinta da Boa Vista. Aí eu disse, por isso que eu estou pedindo para fazer essa escola aqui. Aí ele falou, então, se vai ser diferente, está concedido. Deu maior apoio para a gente, montou a escola com aqueles móveis novos, todos que estavam chegando para construir os CIEPs, eles montou aquilo tudo, nossa escola foi maravilhosa e foi um projeto fantástico. É interessante que os professores que trabalharam nessa escola até hoje são amigos, e eles estão querendo escrever um livro sobre o trabalho na escola. Eles querem fazer eu até sugeri, de repente, fazer um documentário, filmar, porque talvez seja mais rápido do que o livro. E eu tenho uma filha do coração, que é a Giselda, que quando eu fiz essa escola, eu pensei a escola pensando nela, porque ela era uma pessoa que representava uma multidão de pessoas e que precisavam de uma escola desse tipo. Bacana. Sabe quem estudou nessa escola? Quem? Sabe quem estudou? Vocês vão cair para trás. O Ronaldo Fenômeno, o jogador. Fenômeno. O Ronaldo estudou lá. Eu não sabia disso, tá? Eu não lembrava desse detalhe, porque quando ele estudou, ele não era o Ronaldo Fenômeno. Mas conversando com uma professora de música da escola, a professora Silvia, ela me contou que o Ronaldo Fenômeno foi aluno da escola. A escola foi completamente diferente, era uma escola que todo mundo amava ficar na escola. E é uma escola que recebeu pessoas assim, que tinham defasagem escolar e que já estavam adultos, que não se adaptavam muito com a escola e tal, e terminaram, eram adultos que já trabalhavam em outros lugares ou que não trabalhavam, mas uma experiência de uma escola que funcionou de dia no Sambódromo. O nome dessa escola foi Escola Estadual de Ensino Supletivo João de Camargo. Acho que o Ronaldinho já jogava bola nessa época, hein? Ele estudou lá. Ele devia já treinar, ele já devia gostar. Ele era um garoto novo, adolescente. Qual era o nome da escola, Edna, que eu falei? Escola Estadual de Ensino Supletivo João de Camargo. Então, uns anos atrás, aí, acho que uns 15 anos, eu passei lá pelo Sambódromo, acho que ainda era escola lá dentro ainda, naquelas salas lá. Não, ainda tem, não sei agora como é que está, mas ainda tinha, as escolas do município do Rio de Janeiro funcionavam ali. Eu lembro. É bom, são tantas coisas, eu estou aqui até viajando com essas histórias maravilhosas, né? Dá para fazer um filme
A minha vida foi uma vida assim muito movimentada. Sempre, em todos os momentos da vida, eu tive assim desafios, mas isso me fez ser uma pessoa muito assim que acredita que lutando se consegue, tá? Isso aí, lutando se consegue. E no CEDIM, no caso, a sua atuação, você quer falar um pouquinho mais do CEDIM? Eu cheguei no CEDIM em 2012, como conselheira pela AMEAS, Associação de Mulheres Empreendedoras, acontecendo em Saquarema. A AMEAS ainda tem assento no CEDIM, ela continua tendo assento no CEDIM. Então, a gente, desde 2012 até agora, a AMEAS vem tendo assento no CEDIM, e eu passei por várias gestões lá dentro do conselho, a gente teve lutas grandes para garantir os direitos das mulheres, inclusive as trabalhadoras da rede de enfrentamento à violência. Só que quando eu cheguei no CEDIM, eu era, como eu disse para vocês, uma mulher que tinha dedicado a minha vida a fazer um trabalho na linha da autonomia econômica das mulheres, porque se a mulher tiver uma questão de independência econômica, ela tem condição de gerenciar a sua vida, e de caminhar, e ela vai fazer as escolhas que ela quiser fazer. Muitas vezes a gente vê as mulheres não tomando certas medidas que deveriam tomar em situações de violência, elas terminam não saindo do ciclo da violência porque elas não têm condição de sobrevivência com filhos e com uma série de situações. Então, a autonomia econômica é um ponto muito assim de estrutura na vida de uma mulher. E aí, o que aconteceu? Lá no CEDIM, quando eu cheguei, eu encontrei uma outra companheira, uma conselheira, Ângela Fontes, que é uma feminista, uma mulher histórica dessas lutas todas, que também luta pela autonomia econômica das mulheres. Todo um trabalho dela é voltado também para essa questão da autonomia econômica das mulheres. E aí eu estranhei que lá no CEDIM o pessoal só falava praticamente era uma coisa assim, a questão da violência doméstica. Como eu não tinha essa vivência dessa luta de enfrentamento à violência doméstica, eu cheguei lá e eu estranhei, porque eu não tinha realmente essa vivência na minha vida particular e nem no meu trabalho. E eu sabia que existia, assim, mas eu não tinha. Quando eu comecei a me aprofundar do assunto e ver o que acontecia, o índice de violência, eu passei a ser uma lutadora no enfrentamento a todas as formas de violência contra a mulher, porque não é uma violência só. Não é a violência preconizada pela Lei Maria da Penha, que depois gerou, inclusive, a Lei do Feminicídio. A Lei Maria da Penha completou agora 20 anos. Em 20 anos da Lei Maria da Penha, nós estamos vendo o próprio agressor da Maria da Penha, que colocou Maria da Penha nesse estado de paralisia, ela é uma mulher paraplégica. Ainda bem que ela ficou com a cabeça que tem maravilhosa, que pôde ir à luta. O Brasil foi condenado num tribunal internacional. Por isso que nós tivemos que cumprir todo um ritual legal e a Lei Maria da Penha surgiu. Porque houve uma condenação do Estado brasileiro. A Maria da Penha saiu do Brasil para buscar justiça fora do país. Internacional, porque aqui não tinha... porque o negócio aqui era muito difícil. E aí, agora, a gente tem a lei do feminicídio, a Lei Maria da Penha, e as coisas continuam aumentando muito, e talvez não seja nem aumentando tanto, é que as mulheres, isso sempre ocorreu, mas as mulheres, elas passaram a denunciar. E aí a gente tem o registro das ocorrências. E a rede de enfrentamento
contra a violência, ela se tornou uma rede muito forte, muito importante. Então, a gente, lá dentro do CEDIM, a gente tem uma luta para que essa rede se fortaleça cada vez mais. É muito importante, e é muito importante que homens e mulheres lutem, enfrentem a situação da violência contra as mulheres. É muito importante. A gente precisa agora, a Lei Maria da Penha é uma lei didática, é uma lei que tem, ela diz como fazer, como implementar a política, como cumprir aquele processo todo, e ela sinaliza, inclusive, os grupos reflexivos para os homens, que agora os estados já estão começando a implementar. Demorou um pouco a implementar, porque a situação da mulher era tão difícil e os equipamentos para atender essas mulheres precisavam ser construídos, que aí se focou em política pública para criar a rede de enfrentamento. Agora já está começando a ter um trabalho também com os homens. E nós temos também homens que nos defendem, né? A campanha do Laço Branco, em dezembro, simboliza aí o Laço Branco, são homens que sempre defenderam as mulheres. Aí a gente tem que chamar aqui todos os nossos homens companheiros, homens brasileiros, entrem para a campanha do Laço Branco, mas entrem de cabeça, né? Não é só botar o lacinho branco, não. É isso aí, convido os homens. Vou convidar a galera. Pessoal, vocês homens, ó, lacinho branco, hein? Vamos participar do movimento. Vamos participar. Em busca de defesa das nossas mulheres aqui do Brasil. E, mas pessoal, aí eu estava contando essa história do CEDIM, terminei entrando numa outra área, mas eu lá no CEDIM lutei muito quando eu cheguei, encontrei também um grupo de mulheres lutadoras para mudar a estrutura do CEDIM internamente, porque o CEDIM foi criado no governo Brizola, em 1987. E, naquela época, ele vinha todo dentro de uma estrutura de governo. Então, as conselheiras da sociedade civil têm atualmente, o CEDIM é composto com 17 instituições da sociedade civil e 4 do governo. E antes, também tinha uma grande, assim, a sociedade civil sempre foi maior no CEDIM, mas não tinha direito a ser presidente. A presidência era sempre do governo. Aí eu cheguei lá, encontrei um grupo, eu entrei para esse grupo, elas me convidaram, aí eu já gosto de luta, né? Aí elas me convidaram, eu entrei nessa luta para que nós pudéssemos dar à sociedade civil o direito de assumir a presidência do CEDIM. E a gente conseguiu 10 anos de luta, tá, gente? O processo sumiu, o processo ficou escondido, a gente teve que descobrir o processo de outras formas, encontramos o processo escondido em arquivos. A gente conseguiu fazer isso caminhar, e em 2018 nós tivemos o regimento interno do CEDIM alterado, e a gente conseguiu que o CEDIM pudesse ter uma gestão da sociedade civil na presidência. A gestão do CEDIM é uma gestão de 4 anos, e nós tivemos, de 2018 a 2022, 2023, atrapalhou um pouquinho, passou um pouquinho, porque a sociedade civil conseguiu isso e entrar o governo, e nessa luta toda, eu terminei assumindo a presidência do CEDIM também, eu fui eleita presidenta do CEDIM. Merecido. Nós dividimos a gestão da sociedade civil em 2 momentos. Os 2 primeiros anos foi uma companheirona, Helena Piragibe, e nos 2 últimos anos fui eu. E aí, na minha gestão, eu tenho muita sorte. O pessoal diz que eu tenho muita sorte, tá? Eu tenho sorte à beça mesmo. Aí a gente trabalhou muito, não quer dizer que não tenha trabalhado, trabalhou muito, não caiu do céu nada, mas com esse trabalho que nós fizemos, nós conseguimos avançar muitas coisas, conseguimos resgatar
autorização de uma obra para fazer a recuperação do prédio, que o prédio era antigo, tá, prédio tombado, patrimônio tombado, lindíssimo, estava correndo risco de incêndio, igual aconteceu com o Museu Histórico, na Quinta da Boa Vista. E aí nós conseguimos a obra do Cedim, conseguimos criar a primeira Secretaria de Estado da Mulher do Rio de Janeiro, porque a gente não tinha Secretaria de Estado, a gente tinha subsecretaria vinculada aos direitos humanos e assistência social. A gente conseguiu lutar por tudo isso. Na verdade, a nossa luta, enquanto sociedade civil, a primeira secretaria foi que fez as obras, tá? Opa. A obra do Cedim foi feita na primeira secretaria, a primeira secretária foi uma advogada, Heloísa Aguiar, uma mulher competente, e que chegou, pediu para a gente esperar um pouco, ela só assumiu em março de 2023, fui eu que passei a direção do Cedim para ela, e ela deu andamento a tudo e lutou por tudo que nós tínhamos lutado, ela deu andamento e conseguiu realizar todo esse processo. A secretaria foi construída, foi instalada, foi criada, né? Nós tivemos a obra do Cedim, e agora a gente está lutando novamente porque está havendo um problema sério que a nossa Secretaria Estadual da Mulher, ela foi ligada com uma subsecretaria de políticas inclusivas e entrou para dentro da Secretaria da Mulher. Agora, a Secretaria da Mulher e de políticas inclusivas. E a gente não concordou com isso e a gente vai precisar... A gente está na luta para resgatar a secretaria na sua essência, porque a política para a mulher ela é uma política independente. A mulher ela tem que lutar e tem que ter a sua política independente. Ela vai dialogar e fazer a transversalidade com todas as outras políticas. Saúde, educação, habitação, cultura, mas é preciso que nós tenhamos uma secretaria de política para as mulheres na sua essência. Aliás, nós não queremos que seja o nome Secretaria Estadual da Mulher, que é esse, tá? A gente quer que seja Secretaria Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres. Perfeito. Aí, a luta continua. A luta continua. Vou dar um recadinho para a galera que está assistindo aqui o podcast. Pessoal, Edna Calheiros é candidata a deputada estadual no Rio de Janeiro. Tá? Quem quiser contribuir com a candidatura da Edna, esse QR Code que está aqui em cima vai direcionar vocês para o site da Edna, a candidatura da Edna. Tá? Lá tem um botão lá embaixo que é de doações. Tá? Quem quiser doar para a campanha, pode doar à vontade. O QR Code está aí, o site está online, tá, pessoal? É só participar, contribuir e ajudar a gente a construir um Rio de Janeiro, um Brasil melhor para todos. Edna, eu queria também falar com você, te perguntar algumas coisas. Guga, deixa eu só falar um pouquinho dessa vaquinha. Essa vaquinha é uma vaquinha que um companheiro nosso descobriu, é uma vaquinha que está acontecendo em todas as candidaturas. Quem quiser entrar nessa vaquinha, ela é legal. Essa vaquinha ela só vai poder ser mexida, o dinheiro que for arrecadado lá. Já tem até pessoas que fizeram doação, já tem alguma coisa já doada lá, mas a gente não podia mexer em nada antes, vai ter que ser mexido somente a partir do dia 16 de agosto, que é o dia que inicia a campanha eleitoral oficialmente. E essa vaquinha, toda a prestação de conta dela vai ter que ser feita em todas as instâncias de prestação de conta de candidatos. Nós, como candidatos, somos obrigados a abrir 3 contas, e a gente precisa mostrar tudo que é feito e prestar conta. É muito rigoroso o processo da justiça eleitoral brasileira. É bem transparente, né? Bem eficiente. Será que ao longo da campanha, Edna, o pessoal consegue continuar contribuindo com a campanha, né, no Quero Apoiar? Pode contribuir. Pode contribuir. Não é só antes, não. Pode contribuir a hora que quiser. Até o final da campanha pode contribuir.
Então, o pessoal aí está aberto aí à campanha, quero apoiar, né? Candidatura coletiva Edna Calheiros. Tá, o QR Code está aí na tela, é só escanear e entrar no site, e até o final da página do site, no celular, escorregar para baixo lá, tem um botãozinho lá de doar. Você vai ser direcionado para o site Quero Apoiar, que é um site oficial, tá? Oficial, liberado pelo governo para fazer esse tipo de arrecadação de É financiamento de autorizado campanha. pelo TRE. É autorizado, galera. E, Edna, eu queria te perguntar uma coisa. Como é que você vê o mandato coletivo, né? Como é que você explica assim, para o povo que está assistindo, para a população, o que é o mandato coletivo? Eu vou até fazer um paralelo. Na minha gestão enquanto presidenta do CEDIM, a gente teve uma espécie de mandato coletivo. A gente desenvolveu, em 2 anos, 23 projetos. E esses projetos eram projetos pensados no coletivo do CEDIM e que há muito tempo já se vinha pensando em fazer aquelas coisas, e ia surgindo, e foi surgindo, e deu certo isso. E aí, como é que por isso que eu tive a ideia, em 2018, de pensar no mandato coletivo aqui em Saquarema para vereador. A gente começou a ver surgirem mandatos coletivos no Brasil, em Recife, no Paraná, e aí a gente teve essa experiência dessa gestão muito compartilhada lá no CEDIM, foi muito interessante. E aí a gente começou a pensar no mandato coletivo. O mandato coletivo é muito simples de entender. Nós somos um grupo, esse grupo vai pensar e todas as ações e todas as propostas, tudo que for feito por esse grupo, vai na representação de uma pessoa que representa esse grupo. No momento, eu estou representando 18 pessoas, aliás, 19, que eu vou me incluir no total. Nós somos 19 pessoas. Eu estou representando a nossa vontade, a nossa proposta, a nossa construção. É uma construção de todos. Eu vou lá e faço essa representatividade. Ganhando a eleição, estando no parlamento, esse processo vai continuar, porque nós vamos levar todo um processo construído coletivamente por essas pessoas que se dispuseram a compor o mandato. Somos 19 pessoas nesse mandato. Nós tivemos uma eleição... Hã? O Guga e a Kelly fazem parte do nosso mandato coletivo. Estamos juntos. Estamos juntos aí. Então, a gente vai, é uma coisa construída coletivamente. Eu disponibilizei meu nome para representar esse mandato por várias situações. Pela minha experiência de vida, pela minha experiência como mulher e, principalmente, pela minha experiência lá no CEDIM. Porque no CEDIM, uma das coisas que a gente vem construindo e lutando muito, e entre nós mulheres, é que nós tenhamos a representatividade de mais mulheres no poder. Porque as mulheres no poder, elas fazem muita diferença. Elas têm uma visão de mundo que contribui para que nós tenhamos uma sociedade mais igualitária, mais justa e o bem viver. E aí a gente tem lutas assim incríveis que a gente não pode deixar de lado. A luta antirracista, a luta pela liberdade religiosa. Lá no CEDIM, eu aprendi muito, tudo isso que eu estou falando com vocês, eu estou dizendo que eu tinha a experiência da educação, que vim com ela, e não abro mão de tudo que eu aprendi lá atrás. Mas essa organização de mulheres, eu aprendi no CEDIM. Eu preciso dar esse crédito a esse conselho e a essas mulheres que compõem o conselho. É um aprendizado incrível. A gente, quando passa pelo CEDIM, todo mundo fala isso.
A gente entra de um jeito e sai de outro, que a gente começa a perceber a necessidade da organização da nossa luta, a necessidade da gente ocupar espaços de poder, porque vocês vejam, faz um paralelo. As câmaras nacionais, municipais, estaduais, as mulheres estão em que percentual? Aqui Ínfimo em de Araruama, representatividade. Mínimo. em Araruama são 17 cadeiras, só tem uma vereadora, mulher. Então, aí, você está dando o exemplo de Araruama. Só A tem uma gente tem um vereadora. exemplo em todas as câmaras aqui o Poder Legislativo estadual, tem poucas mulheres na Poucas, representatividade. né? Tem aumentado, mas tem poucas. Nós precisamos, na Câmara Federal, Câmara dos Deputados Federal, lá na Assembleia, no Congresso, no Congresso Nacional, no Senado, são muito poucas representatividades. Aí você, Então, Deveria, a gente precisa criar mecanismos e criar estratégia para que nós, mulheres, possamos ter possibilidades e condições e preparo para estarmos ocupando espaços de poder. e A esse gente precisa, cidadão, essa eleição, a gente tem que trabalhar muito nessa eleição, porque nós precisamos reeleger o presidente Lula, criar uma Câmara, construir um Congresso Nacional que possa dar suporte para que a gente possa fazer um governo como a gente gostaria de fazer. Porque o problema é que termina, às vezes, não conseguindo fazer o governo, que tem vontade, você tem que ceder para cá, ceder para lá, tem mil coisas, não avança. então, Edna, o povo quer saber, né? Eu também, claro. Como foi sua relação com a Maria Prestes, a grande, né, mulher que foi a Maria Prestes? Como é que foi sua relação com ela? Que Deus a tem em bom lugar, né? É um anjo, é uma estrela brilhando lá no céu. Olha, gente, Maria Prestes, quem não conheceu e perdeu a oportunidade de conhecer um ser humano maravilhoso. Eu conheci Maria Prestes em 2011, fui apresentada a ela pela jornalista Dulce Tupi, daqui de Saquarema. Nós estávamos num evento, um projeto que a gente desenvolveu pela AMES aqui em Saquarema, um projeto que culminou com... O nome do projeto era Águas e Pedras, que culminou
com o desfile de moda praia nas areias da praia de Saquarema, saindo da pousada Maasai, que ofereceu tudo para a gente, um espaço para as pessoas trocarem as roupas, se maquiarem, e na saída da Maasai, que dá direto para a praia, é uma pousada linda que tem em Saquarema, e todo mundo, a Maasai ficou como um camarote, o pessoal ficou em cima, vendo, assistindo o desfile. O desfile foi belíssimo, foi uma parceria com a Universidade Plínio Leite, o departamento de moda da Universidade Plínio Leite, e foi lindo, porque juntou artesãos e artesãs de Saquarema e alunas e alunos do curso de moda da Universidade Plínio Leite. O resultado foi uma coisa linda, foi a construção de um desfile de moda praia, com peças feitas assim, tecidos pintados pelas artesãs e que inspirados nas belezas naturais da cidade de Saquarema e que geravam peças de vestuário de moda praia. Tivemos também, com isso, um professor aqui, José Domingos, que trabalha com reciclagem, com aproveitamento, com transformação de fibras. Então, teve umas aulas para montar bolsas, sandálias. Foi lindo, foi lindo. E a Maria Prestes veio assistir esse desfile. E ficou lá na parte de cima da Maasai, tipo um camarote, e assistindo o desfile. No final, eu a conheci, a gente bateu um papo. E aí eu falei com ela que eu lutava muito pelas mulheres, essa questão, expliquei para ela, ela conversou sobre a luta dela em relação às mulheres também, e aí nós começamos a conversar. Aí passou um tempo, ela disse para mim, me deu um livro de presente, um livro que ela escreveu, Meu Companheiro, 40 anos ao lado de Luiz Carlos Prestes. E a gente começou a conversar, e nos tornamos assim amigas, batíamos longos papos, e Maria Prestes me disse um dia, aí começou a me contar as histórias da coluna Prestes, os bastidores da coluna Prestes, a riqueza da convivência com a Maria, das histórias que ela contava, uma coisa assim incrível. A gente não, ela, quando a gente diz Maria Prestes presente, hoje, sempre, é presente mesmo, porque a gente começa a falar, é como se ela estivesse aqui do meu lado. E aí ela disse que poderia fazer um lançamento do livro dela aqui em Saquarema, na Âmeas, para tal. Aí nós fizemos um lançamento do livro dela pela Âmeas, organizamos pela Âmeas o lançamento do livro dela, deu visibilidade para a instituição, trouxe visibilidade para o livro aqui dentro dessa cidade, que é uma cidade culturalmente muito atrasada, Saquarema culturalmente muito atrasada. E aí a gente começou a ter algumas coisas assim de um movimento mais forte do ponto de vista cultural dentro de Saquarema, que era até uma luta da própria Dulce Tupi como jornalista também fazer isso. E aí nós começamos pela Ames a fazer passar filmes históricos com um olhar diferenciado do que a história que aprende na escola não é, às vezes, a história que é verdadeira. E a gente começou a passar documentários e ter debates e tal. A partir daí, a gente começou a ter um movimento cultural diferente dentro de Saquarema, a partir desse momento que a gente também conheceu Maria Prestes. Ela apoiava tudo isso, ela estimulava que a gente fizesse essas coisas. E aí, quando eu fui para o CEDIM em 2012,
A Maria soube que a gente tinha entrado no CEDIM, ela já conhecia o CEDIM desde a sua formação, né, desde a construção em 87, ela conhecia o CEDIM, e aí ela terminou me apresentando a professora Vitória Leal, que estava com problema de um projeto de serestas, um projeto belíssimo, um festival de serestas Chiquinha Gonzaga, e que a Unigran Rio parou o festival, e ela precisava de dar continuidade em outra instituição, e aí a Maria nos apresentou enquanto CEDIM, eu conversei com a direção do CEDIM na época, e houve um acordo em que a gente, enquanto AMEAS, ficasse com curadora do festival e o CEDIM apoiasse anualmente a realização desse festival. E aí isso continuou até hoje, nunca parou. Todos os anos o festival acontece. E aí, conversando com a Maria, a coisa vai desenvolvendo muito, os bastidores da coluna Prestes, daí ela me contou que lá a passagem da coluna pelo Nordeste, Piauí, aquela região toda do Piauí, e nós temos parentes lá no Piauí. Eu conversei com um sobrinho, até que ele já faleceu, até muito novo, mas ele foi fantástico nesse momento, José Lima Neto. Ele gostou muito de conversar com a Maria pelo telefone, nós fizemos uma conversa por telefone, e a Maria falou com ele das cidades, ele organizou um projeto lá no Piauí para nós fazermos a passagem com a Maria nos locais onde a coluna Prestes passou. E que até hoje tem registros da coluna lá, tem museus, tem pessoas falando, aquilo tudo ainda é muito vivo para a população local. No CEDIM tem um projeto chamado Memória Viva. São documentários construídos pela cineasta Eunice Gutmann. Ela fez vários documentários no CEDIM, falando sobre mulheres que tiveram destaque na vida brasileira, na política brasileira, como mulheres feministas. Uma delas foi Maria Prestes. Então, o documentário da Maria Prestes no CEDIM, quando eu vi, aí eu falei, Maria, a gente pode fazer um trabalho diferente. Em vez de lançar só o seu livro, a gente passa o documentário da Eunice Gutmann, você faz uma palestra, debate, fala sobre essas coisas gostosas. Ela tinha um jeito de contar essas histórias de uma forma muito gostosa de se ouvir, e depois a gente lança o livro. Aproveita essa viagem e a gente vai levando os livros, levando o filme, a gente faz o Memória Viva CEDIM ser vivo, Memória Viva CEDIM não ficar só um documentário numa prateleira, a gente faz ele circular e ter vida, e aí aconteceu isso. Aí eu chamei de coluna Maria Prestes, que aí já não era mais a coluna Prestes, era a coluna Maria Prestes. E aí eu escrevi nas nossas viagens, do dia a dia que a gente foi saindo e indo para cá, indo para lá, eu escrevi o dia a dia da coluna Maria Prestes. Aí eu tenho esse livrinho editado, ele ainda não foi lançado não, tá, gente? É primeira mão aqui, ó. É primeira mão aí para vocês conhecerem o dia a dia. E aqui tem as nossas aventuras, as nossas conversas, as nossas viagens. Já pode encomendar. Já podem encomendar, pessoal, o livreto. Quem está vendo isso agora já dá um likezinho, já compartilha. Pois é. Aí, o livro. Essa foto que está na capa do livro é a Maria Prestes num assentamento do MST no Piauí, o assentamento Palmares, as crianças do assentamento Palmares dando uma bandeira do MST para ela, assinada por todas as crianças. Que bacana. Olha, gente, eu fico muito emocionada. Eu quero agradecer a vocês o convite de participar desse podcast, porque eu estou
assim, essas lembranças fazem muito bem, que são Faz lembranças bem a memória. gostosas, boas, da convivência com uma pessoa fantástica. Legal. O dia a dia da coluna Maria Prestes, pessoal, aí brevemente aí nas livrarias. Edna Calheiro escreveu esse livreto aí, contando a É um história livro de dela. bolso, é um livro de bolso para ler assim, porque tem umas fotos no final, assim, das Bacana. nossas, dos momentos aqui Olha o com spoiler, ela. galera. Olha o spoiler, hein? Olha o spoiler. Isso aqui é o primeiro, ele nunca saiu, nunca foi mostrado assim para Olha, Nunca foi ninguém. mostrado, hein? que honra, gente. Nunca, nunca foi mostrado. Então, Bacana. essa mulher forte, firme, ela não perdia a sua essência da, da simplicidade, porque ela foi uma mulher que nasceu num ambiente de rural. O pai dela foi um comunista preso também, era do partido. E ela, desde jovem, participava com o pai dessas coisas todas. Ela não era uma mulher comunista porque estava como companheira de Luiz Carlos Prestes. Ela era uma mulher comunista porque acreditava numa sociedade diferente e ela era comunista por ela mesma. E quem conviveu com ela conheceu uma grande mulher, com toda a simplicidade, uma amizade, uma, um poder de construção coletiva, é incrível, tá? A minha homenagem a essa grande amiga na minha vida. E ela, quando me conheceu, a minha história de vida tem umas coisas lá atrás que eu terminei vivendo numa casa de umas pessoas, um oficial da aeronáutica que era comunista e estava preso político, e ele era amigo do meu pai. E quando meu pai morreu, eu cheguei a morar com a minha mãe na casa desse oficial, no momento que ele estava. E meu nome é Edna, por causa da mulher dele, que se chama Edna. Ah, Meu nome é Edna, como uma homenagem a esse casal, legal. Fortunato Câmara de Oliveira. E a Maria Prestes conheceu muito o Fortunato. Aí, quando ela me conheceu e que soube da história, e que ela na cabeça dela, eu não sei se o meu pai era do Partido Comunista ou não, que eu não tive a oportunidade de ter essa, mas por toda a trajetória de vida, eu acho que sim, tá? Ele era do Partido Comunista. Você acha que ele era Eu acho que ele era, pelas amizades, por toda essa coisa, e a forma como, depois que ele morreu, o apoio que a minha mãe teve, os cuidados que a minha mãe teve de vários amigos, das famílias, isso tudo me traz a ideia de que ele era um participante do Partido Comunista.